A gente sempre aguarda um instantinho, né? Para que as pessoas possam ir entrando aí né? E se acomodando mentalmente para adorar a Deus, né? E a gente sempre inicia o nosso culto das manhãs com oração. Quem sabe um dia a gente faça o culto da noite, né? Também. Quem sabe? Por que não, né? A gente poderia fazer um culto uma ou duas vezes, não sei, por semana, à noite. Eu gostaria de saber a opinião dos meus irmãos e irmãs. Se vocês acham interessante, se vocês gostariam, se vocês participariam também, né? De pelo menos duas vezes por semana à noite cultuar a Deus. O que vocês acham? Eu vou deixar à disposição de vocês. Vocês é que vão resolver. Se vocês gostarem, aceitarem, se um bom número de pessoas aceitarem o culto à noite também, não vamos deixar de fazer de manhã, não, mas vamos fazer à noite, né? Também a gente passa a fazer. Ó Senhor Todo-Poderoso e Maravilhoso, Deus eterno, Salvador, Senhor que conhece todos os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas mentiras, a nossa enrolação. O Senhor conhece tudo e mesmo assim Ele nos ama. Mesmo assim o Senhor perdoa quando nós nos arrependemos e nos propomos a abandonar a mentira, o pecado. O Senhor é bom. O Senhor que criou tudo, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai também. Eu quero exaltar nesta manhã, glorificar e como igreja do Senhor eu quero que todos nós nos rendamos a Ti e que venhamos a Te adorar em espírito e em verdade. Recebe-nos, aceita-nos, Senhor. Nós sabemos que não somos dignos de Te adorar. Mas o Senhor é bom e nos aceita, nos recebe como adoradores, guiados, instruídos pelo Santo Espírito. Fala conosco, afasta de nós a mentira. Recebe-nos, Senhor, em espírito e em verdade, como verdadeiros adoradores. Esta é a minha oração por todos nós, no nome poderosíssimo e santo do Cristo Jesus. Amém. Bom dia a quem está chegando agora. Porque quem já estava, eu já dei bom dia, né? Vamos abrir a Bíblia Sagrada, irmãos e irmãs. Eu ia trazer uma outra pregação hoje, mas eu achei por bem estudar um pouco mais para não confundir os irmãos. Se Deus nos permitir, amanhã eu quero trazer, porque
eu tenho duas maneiras de falar isso. Eu tenho uma maneira, eu estou só explicando isso, né? Que eu mudei a pregação. Ah, mas ninguém sabe. Mas Deus sabe, ó. E eu ia falar hoje sobre a fé. Mas aí eu estava observando aqui, né? A Bíblia aqui, lá. E não é que esteja errado. Não estou falando que está errado isso. Eu estou falando que isso precisa ser muito bem estudado e analisado, porque tem uma maneira da gente falar da fé, né, do jeito que Deus agia no Antigo Testamento. E isso não quer dizer que ele não possa agir novamente assim. Mas tem a maneira que Deus age no Novo Testamento. E o que a maioria de nós ouviu, e alguns até continuam ouvindo, né, sobre fé, é como Deus agiu, né? E eles trazem isso para os dias de hoje. Eu preciso tratar isso com muito cuidado. Muito cuidado. Para não quebrar a fé de ninguém. Mas também eu não quero que você tenha um falso entendimento de fé. Por causa disso que eu preciso estudar mais um pouco isso daí. Mas acho que amanhã a gente consegue falar. Se não conseguir, hoje nós vamos falar aqui, porque culto, irmão, irmã, mais uma vez eu quero falar, eu sei que vocês que nos acompanham já ouviram isso, né? Mas é que a gente está gravando e pela compaixão e misericórdia de Deus, tem muita gente, né, tem visto esse vídeo pelo YouTube. Muita gente tem visto esse vídeo e compartilhado pelo próprio Facebook. Então, pessoas novas acabam vendo e participando deste culto, né? Então eu preciso repetir isso, que culto a Deus é proclamação da palavra. Isso é culto. Como é que a gente cultua a Deus? Uns acham que a gente cultua a Deus dançando, com encenações, com teatro, com um grupo de dança, né? Outros acham que a gente cultua a Deus com gritos, berros, expulsando o demônio, que na grande maioria das vezes não tem demônio nenhum ali, o sujeito está expulsando. Mas o culto a Deus que a gente observa na Bíblia, porque se você for buscar um culto a Deus no Antigo Testamento, você não vai poder praticá-lo hoje, dia 23 de julho de 2024. Não tem como a gente praticar esse culto. Ração, muito obrigado, viu, pela sua opinião. Teve uma outra irmã aí que também deu opinião. Muito bom. Muito obrigado. Através dessas opiniões, você pode melhorar, né? Agradeço muito. Então a gente não consegue
nos dias de hoje, isso precisa ser esclarecido também, viu? A gente nunca vai conseguir cultuar a Deus nos dias de hoje do jeito que as pessoas cultuavam a Deus no Antigo Testamento. Não tem como. Nem o judeu consegue fazer isso. Como é que nós vamos fazer? Porque o culto a Deus no Antigo Testamento era um culto, é claro, era solidário, é lógico, mas era um culto cerimonial e precisava ser feito no templo. O templo não é igreja, é denominacional. O templo, nenhuma igreja, nenhum prédio de igreja hoje pode se autodenominar templo, porque não é mentira. Não existe o templo hoje. O templo deverá ser construído. Estamos aguardando, né, o arrebatamento, a construção do templo, etc. e tal, para que tudo que está no Apocalipse venha acontecer, né? Esses dias que eu estive viajando com a minha sogra, tinha lá à noite, tinha que fazer, nem durante o dia tinha que fazer. E eu ligava uma televisão que tinha lá, meu Deus, não tinha nada para ver, só tinha esses... Gente, vocês já viram o que tem de canal religioso? Não sei, né? Porque a gente, com essas anteninhas aqui, não consegue pegar. Mas tem canal religioso que não acaba mais, enfim. Sinceramente, gente, ali naquele lugar que eu estava, eu não conseguia pegar nada. Ou era uma mentira atrás da outra, me dava uma agonia. Eu já estava agoniado de estar... Bom, enfim. Era canal religioso. E aquela mentira, eu vi lá que o prefeito de São Paulo, que, para ser sincero, eu nem sei o nome dele. O prefeito da cidade de São Paulo elevou a categoria de ponto turístico da cidade esse Templo de Salomão aí, que tem lá, acho que no Brás, não sei aonde, de uma denominação famosa e, na minha opinião, falsa. É minha opinião. Falsa. Elevou a categoria de ponto turístico. Então, nem esse Templo de Salomão aí é uma aberração teológica. Não existe o Templo de Salomão. O Templo de Salomão não pode ser no Brasil, não pode ser na Europa. O Templo de Salomão tem que ser lá em Jerusalém. Será reconstruído lá. Então vocês observem as aberrações. O Templo de Salomão será reconstruído em Jerusalém, que é o terceiro templo. Será reconstruído num lugar que hoje está o Domo da Rocha. É uma mesquita, o Domo da Rocha é uma mesquita. E é lá que deverá ser reconstruído o templo. Então hoje não existe templo. Chamar uma igreja de templo, olha, ou é total ignorância, ou é querer enganar o povo. Ah, nós vamos no templo. Que templo que você vai? Não tem templo. Então, cultuar a Deus hoje, segundo o Novo Testamento, que é o Evangelho da Graça,
é pregar a palavra de Deus, para que a gente se alimente, para que a gente se sustente, porque o dia a dia está cada vez mais terrível, mais massacrante. Eu acho que isso não vai acontecer, viu, Edgar? Essa paz não vai acontecer. O templo pode ser até uma falsa paz, né? Como a Bíblia fala, que o anticristo vai promover uma falsa paz, né? Tanto é que a Bíblia diz, quando dizeis, tem isso, tem aquilo, tem paz, né? Não terá paz, porque essa união, ela é, nos dias de hoje, impossível. Impossível isso, né? Bom, enfim. Então, cultuar a Deus é fazer aquilo que Jesus fazia. O que Jesus fazia? Pregava as boas novas. O que os apóstolos faziam? Quando eles se reuniam, eles faziam o quê? Pregavam as boas novas. Então, culto é isso, gente. Qualquer coisa fora disso, eu não tenho nenhum receio de vir aqui dizer é carnalidade, é falso. Porque eu estou seguindo a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu vejo Pedro, eu vejo João. O que Pedro fez na festa de Pentecostes? Pregou a palavra. Não ficou com dança, cantoria e outras. Essas músicas aí que são cantadas nas igrejas hoje, nas denominações, gente, sem exagero. Não vou falar 100%, porque aí seria exagero, mas mais de 90% exalta o homem, não exalta Deus. Então essas músicas aí cantadas são para o povo gostar, para o povo se animar, para o povo se emocionar, para aí entrar o pregador, e parece que esses pregadores entram como se eles fossem artistas, né? Tudo com a sobrancelhinha. Vocês já viram? Vocês já viram? Cabelinho na régua, sobrancelha feita. Tem uns que vão pregar com maquiagem, luzes. É assim. Então, irmão, irmã, culto a Deus, para Deus, é pregar a palavra dele, Deus. Isso é culto. Não tem que ter momento de testemunho. Isso tudo é bobagem. Isso é mentira. Isso nunca existiu. O testemunho que nós temos que dar é o testemunho da palavra. Por causa disso que eu convido você para abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 4, versículo 38. Marcos 4, 38. Se puder ler junto comigo, se você não puder, por qualquer motivo, ouça. O que a Bíblia diz sobre ouvir a palavra? Romanos, acho que é 10, 17, não tenho certeza. A fé vem de ouvir a pregação. E a pregação vem pela palavra de Cristo. Exato, Edilson. Isso acho que eu já falei, eu até parei de falar, porque o irmão Edilson está escrevendo assim: a pessoa fica um final de semana, um domingo sem ir na igreja, e os líderes falam que você parou de buscar Deus, como se você precisasse ir para dentro de um prédio que se autodenomina igreja, que não é, porque igreja não é prédio. Jesus não falou assim: quando tiverem
2 ou 3 dentro de um prédio, eu estarei no meio de vós. Ele não falou isso, ele falou 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Qualquer lugar, a gente pode se reunir embaixo do pé de manga. Pé de manga. Lá está a igreja. E ninguém precisa ir num prédio para buscar Deus. Hoje de manhã eu estava aqui fazendo algumas coisas aqui em casa, logo bem de manhã, e eu estava, nossa, eu cantei para Deus, assim, sem atrapalhar a vizinhança, nada, né? Porque eu cantando sou uma coisa horrível, né? E, sabe, o que você cantou? Não sei, músicas que na hora eu inventei ali, ritmo, letra, eu invento. Mas não lembro mais, não lembro, eu não lembro, sinceramente não lembro. Isso para mim é glorificar a Deus. Qualquer pessoa pode fazer isso. O Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é maravilhoso. E sei lá, isso é louvar a Deus. Louvar a Deus não é ficar cantando raridade, essas bobagens aí, que esses cantores gospel, né? Que é tudo artista reprimido, que não conseguiu sucesso no mundo do disco, então vai para as igrejas. Mas vamos lá, vai. Marcos 4, 38. Deixa eu ler daqui, porque acho que essa versão aqui é melhor. 38 aqui. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Desabou uma ventania, trovão, chuva, né? E eles estavam lá no barco, porque aquele não é um lugar é um grande lago de água doce, tá? Não é água salgada, é água doce. E o tempo mudou, de repente. E eles estavam lá no barco. Jesus estava dormindo. E aí os que estavam ali com ele ficaram desesperados. E acordaram, chacoalharam Jesus, né? Ô Senhor, Rabi, mestre, a gente vai acabar morrendo, o senhor não se importa com isso? Gente, eles estavam sabe com quem? Eles não estavam com um marinheiro, eles não estavam eles estavam com Jesus no barco. E a gente faz muito isso. Eu estou passando aqui por uns momentos de mudança. Eu vou precisar mudar daqui, né? Enfim, e tem hora que a gente fala, meu Deus, o tempo está chegando, o prazo para eu mudar, eu não arrumo nada. A gente começa a se dizer, eu estou contando isso para dizer que todo mundo é igual, a gente se desespera. A gente se desespera. Mas Jesus está nesse barco, foi Jesus que me trouxe para cá. Aí eu me acalmo, eu penso nisso. Espera aí, eu estou morando aqui, mas foi Jesus que me trouxe para morar aqui. Ele sabe que eu preciso ir para um outro, ele vai me ajudar a achar. Eu estou falando, eu estou contando isso, né? Para você ver que todos nós passamos por dificuldades, por momentos de angústia,
não é? E a gente, na maioria das vezes, assim como aconteceu com os apóstolos, a gente se esquece que quem está neste barco com a gente, não importa se é muito vento, se é muito trovão, raio, relâmpago, chuva, não importa. Quem está no barco é Jesus. E quando a gente se lembra disso, parece que o coração da gente se acalma. Oh, peraí, é Jesus que está aqui no barco. Nós temos que fazer o que nós temos que fazer nesse barco. Oh, se começar a entrar muita água, nós vamos ter que pegar um balde, uma caneca, uma panela, uma bacia, sei lá o quê, uma lata e tirar o excesso de água. Porque isso é que a gente deve fazer, mas Jesus está no barco. Você está entendendo? Tem coisa que não é só, não, Jesus está no barco, deixa aí. É a mesma coisa. Eu falei, né, do meu caso aqui, que não adianta eu não procurar, né? Eu tenho que procurar um lugar para morar, ora. Eu preciso procurar. Procurar, eu preciso. O que eu não preciso é me apavorar. O que eu não preciso é entrar em pânico, porque Jesus está neste barco. Jesus está a bordo da nossa vida. Esse barco é a nossa vida. Nós não estamos num barco, literalmente falando. É a nossa vida. Tem hora que vem umas tempestades mesmo. Vem. Tem hora que a gente é obrigado a fazer coisas que a gente não quer. Ah, não. Ninguém me obriga a fazer. Ah, não vem com. Claro que te obriga. Claro que te obriga. Você é obrigado a fazer uma opção de coisas que eu sou. Quantas coisas eu não quero fazer, mas para o bem da comunidade, que no caso é a família, a gente acaba fazendo. A gente acaba fazendo. A gente acaba abrindo mão. Porque a gente, não, Jesus está no barco. Jesus está na minha e na sua vida. E Ele é a garantia de que a gente não vai afundar. Agora, vamos entender, é aí que as pessoas não gostam quando eu falo. Eu sei exatamente onde vocês não gostam, a maioria não gosta. Afundar o barco não é morrer. Porque morrer, de um jeito ou de outro, se nós não formos arrebatados, a gente vai. Afundar o barco é perder a salvação. Eu sei que a maioria fala o contrário. Não, Jesus vai te proteger. Vai. Mas um dia você vai partir assim como eu. Então, afundar o barco é a gente não ser salvo. E quem fala o contrário, é quando falarem, não sei se você concorda ou não, isso é uma questão de cada um. Mas vamos supor que você não concorde comigo. Então eu deixo aqui uma pergunta para você responder. Quantas pessoas saem de um culto denominacional ou vêm vindo da igreja para a sua cidade, para a sua casa e morrem? Por diversos motivos. Isso quer dizer que Jesus não tomou conta delas, então. Isso quer dizer que o barco afundou, então.
Claro que não. Então, morrer não é que o barco afundou. Perder a salvação é o barco afundar. É claro que às vezes, e a Bíblia também nos mostra isso, este barco dá uma chacoalhada boa, por dentro, por fora, por causa da ira de Satã. Você acha que você está fora da alça de mira, da alça da mira de Satanás? Passa isso pela sua cabeça? Eu não fico pensando em Satanás. Eu também não. Eu não fico atribuindo tudo a Satanás. Mas isso não quer dizer que nós estamos fora da mira dele. Claro que não. Mas nós estamos com Jesus. Exatamente, Jaico. Esse é o nosso consolo, é a salvação. Se qualquer ser humano tiver outro consolo na sua vida, pobre desta pessoa. Pobre, coitadinho. Tem pena. Gostaria de me encontrar com essa pessoa e conversar com ela, se ela quisesse, né? Ou se ela quiser. Porque nós estamos aqui para ser salvos. E se Satanás chacoalhar o nosso barco, balançar, começar a entrar muita água neste barco, Jesus está. Ele está nesse barco, sim. A água pode assustar. Então, irmã, seu barco está sendo chacoalhado, para lá, para cá, está entrando muita água, você olha e fala, vai afundar. Esse treco aqui vai afundar. Você sabe aonde você vai se agarrar? Sabe o que é o seu colete salva-vida? É Jesus. Ponha o colete, você está me entendendo, né? Que é Jesus, e continua tirando água do barco, continua se equilibrando, porque o barco está chacoalhando um lado, está chacoalhando o outro, de vez em quando a onda vem de frente, o negócio parece que vai virar. Não se esqueça, irmã, que Jesus está no seu barco. Agora faça aquilo que você tem que fazer. Ah, Jesus está no meu barco, então eu vou dormir também. Não, ele pode dormir. Jesus não dorme, né? Quem estava dormindo ali, na verdade, não era o Jesus Deus, era o homem que estava cansado e estava dormindo. Jesus, o Deus, estava acordadíssimo. Jesus não dorme. Eu estou esclarecendo isso. E não se esqueça que nós temos que fazer coisas, né? Ações são naturais para o ser humano. O seu colete salva-vida é Jesus Cristo. Agora, tirar a água do barco, se equilibrar, remar, sei lá, isso nós temos que fazer. Porque as ondas, muitas vezes, elas vão bramir. O barulho da onda é bramir. As ondas estão bramindo ao nosso redor. Mas Jesus está com você, assim como Jesus está comigo. Jesus sabe exatamente a hora de agir. Nós não sabemos.
por causa disso que a gente tem que ter as ações. Porque não adianta você deitar junto, então eu vou dormir junto com Jesus. Mas a gente não sabe a hora das ações. Então a gente não pode estar dormindo, a gente tem que estar acordado. Quem pode dormir é Jesus. Você está entendendo isso? Porque às vezes eu tenho dificuldade de explicar. Não somos nós que vamos acalmar essa tempestade ou manter esse barco navegando. É Jesus. E se ele está acordado, dormindo, sentado, em pé, tanto faz, porque ele é Jesus, nós não. Nós temos que estar fazendo o quê? Com o colete salva-vidas que é ele e continuar com as nossas ações aqui. Tirar a água do barco, remar, se equilibrar. Jesus está no barco. E é claro que ele se importa e não quer que a gente pereça. Não precisamos perguntar isso para ele, como os discípulos fizeram, porque os discípulos, na verdade, estavam pensando na sua vida, na vida deles. O pereçamos aqui o Senhor não se importa que todos nós vamos morrer aqui, inclusive você também, Jesus? Era essa a preocupação. Hoje nós entendemos isso. E Jesus estava tão tranquilo, porque Jesus tinha o controle, o domínio de tudo aquilo. Por causa disso que ele estava dormindo. Jesus está bem perto de nós. Vamos nos agarrar a ele. Irmã, quanto pior estiver o negócio, a situação, a ocasião, né? Mais a gente precisa se agarrar a Jesus. Irmã, é como fazer a nossa parte, a gente não pode parar. A gente não pode parar. A gente não pode querer agir como Deus. Jesus pode dormir lá e não vai acontecer nada. Agora a gente tem que continuar. Nós temos que continuar trabalhando. As pessoas que têm os seus negócios, o seu comércio, o seu meio de vida, tem, né? Se é honesto, tem que continuar fazendo, vivendo. E clamando, Senhor, me ajuda, me dá graça, me dá sabedoria, o Senhor sabe das minhas necessidades, me ajuda. E perguntar para o nosso Senhor, eu estou fazendo errado? Eu estou indo no caminho? Eu estou sendo obstinado? Porque a Bíblia diz que o Senhor não gosta de gente obstinada. Apesar da mídia bater palma, enaltecer quem é obstinado, né? A Bíblia não gosta. Senhor, eu estou sendo obstinado. Obstinado é aquele sujeito que é cego e traça um caminho e não sai dele, mas mesmo. Pode ser que não seja o caminho correto. Por causa disso que a Bíblia não gosta de gente, o Senhor não gosta de gente obstinada. Então, Senhor, eu estou sendo obstinado. O obstinado é assim, ó. Você sabe quem que usa aqui, né? É cavalo de charrete. Para ele não ficar olhando do lado, ó, porque o cavalo tem visão periférica, né? Então isso daqui não deixa ele olhar do lado, ele só olha à frente. Eu estou, Senhor, caminhando num destino contrário àquele que o Senhor quer para mim. Se eu estiver, eu quero que o Senhor me mostre para eu ir para o caminho certo. Olha como orar é buscar a vontade de Deus nas nossas vidas. Que o Senhor continue nos sustentando, que Ele continue no nosso barco, que Ele continue sendo
o nosso colete salva-vidas, não a vida da nossa vida eterna, né? E que o Senhor nos dê visão das coisas, visão e discernimento de espíritos. É uma coisa só praticamente. Não é discernir espírito, né? É discernir o certo do errado. Isso é discernimento de espírito. Discernir se os espíritos provêm de Deus é discernir a coisa certa. Deus querido, Pai amado, todo-poderoso, Senhor da glória, bendito, 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 bendito é o Senhor. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso é o Senhor. O único que pode salvar, o único que pode nos dar aquilo que precisamos. Continua, Senhor, falando conosco, falando comigo, com os meus irmãos e irmãs, a respeito deste assunto e de outros assuntos tão importantes na nossa vida, para que a gente siga a tua santíssima vontade, a boa, santa e agradável e perfeita vontade. Nunca, Senhor, eu suplico, deixe o nosso barco, navegue com a gente. Esta é minha oração, por mim e por todos os meus irmãos e irmãs, no teu nome, Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém.